ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Vamos ler o verso 31 ou 37. Esse capítulo trata do naufrágio do navio onde estava Paulo e outros presos. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 27, de 31 a 37. Esse livro é uma ata daquilo que os apóstolos fizeram, registro. Verso 31 ao 37. Deixe sua Bíblia aberta neste capítulo para você consultar quando eu disser algum texto. Se confirmam lá para ver se eu estou falando certo ou errado. A palavra do Senhor nos diz assim: disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comesse alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia em que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, preservar a vossa saúde, porque nem o cabelo cairá na cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo, começou a comer. E tendo já todo o bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Pai, obrigado pelo texto da tua palavra. Pedimos a Deus a misericórdia do Senhor e a unção do Espírito Santo, para que o teu servo possa trazer uma palavra que venha de encontro aos nossos corações e também às nossas necessidades. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo é bom para o irmão Edson Becker, que trabalha no navio, tudo de navio, né? Se o irmão ler aqui, vai entender uma linguagem aqui do mar, do marítimo, né? Linguagem bem apropriada para o irmão que trabalha lá. Tenho pregado uma série de mensagens, não sei se os irmãos têm observado, se os irmãos têm acompanhado, falando sobre tempestades na vida. Tá? A última mensagem que nós pregamos, se não quiser ouvir novamente, está lá no YouTube, basta lá. Eu voltei a ouvir novamente, viu, Douglas? Depois de tudo que eu ganhei no presente da igreja. Né? Eu estou pensando, me ouvindo novamente para ver onde eu errei, para consertar melhor. Né? Então, o último foi quando a tempestade vier em sua vida, Jesus intervém. Esse foi a última mensagem que eu preguei com esse tema. E hoje eu quero pensar com os irmãos, quando a tempestade vier em sua vida, ore para Deus. A vida é verdade, nós precisávamos ler todo o capítulo 27, também o capítulo 28 de Atos, e seguirmos essa história magnífica, uma história maravilhosa. Vale a pena você em casa ler devagar, compassadamente, esse capítulo 27, 28, e segue aí com o apóstolo Paulo até o final do Atos dos Apóstolos. É muito importante vermos aquilo que Deus fazia através do seu servo apóstolo Paulo. Paulo, irmãos, estava sendo conduzido
preso para Roma. Mas por que ele estava sendo levado para Roma? Ele havia apelado para César. E o império, a sede do império era em Roma, como é até hoje. O império é lá, o Papa não fica lá. É uma coisa, tá? Então ele apelou, porque ele estava sendo perseguido à morte pelos compatriotas judeus. Apesar de que as autoridades tinham possibilidade de libertá-lo, porque ele não havia cometido nenhum crime pelo qual estava sendo acusado pelos judeus. Então ele apela para César. Foi também uma oportunidade de ir a Roma e lá permanecer até a sua morte. Não sabe que ele ficou preso ali, foi a sua última prisão. E a Bíblia diz que ficou preso em sua própria casa, que ele alugou, mas sendo guardado por alguns soldados romanos. Até que ele usou a indumentária do fardamento do soldado para aplicar na questão espiritual. Lá em Efésios ele fala do capacete, ele fala do escudo, da espada, ele fala do coturno, do guarda, calçado, né? E vai falando, vai usando e aplicando isso. Basta você ir lá em Efésios, vai descobrir que ele estava preso em sua própria casa, sendo vigiado por alguns soldados. A Bíblia dá conta de que muitos soldados se converteram, os soldados romanos se converteram. Deveria então ser apresentado ao imperador César. Deus havia concordado que isso deveria acontecer. Se você ler o capítulo 27, vai achar o momento que Deus fala o seguinte: importa que você se apresente a César. Haja o que acontecer, você será apresentado. O importante é isso. Era um navio cargueiro, viu, Moésio? Não era um navio só de passageiro, cargueiro. Mas tinha 276 pessoas. Um comandante, um capitão, era responsável por conduzir os presos. Não era São Paulo que estava preso, havia outros presos, tá? A coisa ficou tão feia através de uma ventania que veio bater todo o navio. O navio ele navegava através de velas de acordo com o vento. O vento era contrário, então o navio não podia seguir, começou um desespero. Mais tarde, além do vento contrário, veio uma tempestade de chuva e escureceu, eles não viam nada. O desespero tomou conta de todos, a tal ponto que os soldados queriam matar os presos. Isso é coisa dessa gente escapar. Chega um momento que eles querem fugir, deixar o navio à deriva com todo mundo. E Paulo disse para não sair: se vocês saírem, morrerão, vocês irão morrer. Não terá vida para vocês. Mas se vocês ficarem no navio, nenhuma alma vai perecer. Porque assim Deus me falou, através do anjo, Deus a quem eu sirvo, ele esteve comigo esta noite. E ele me disse que nenhuma alma perecerá, só o navio. O navio foi destruído totalmente. A carga, trigo, foi tudo lançado ao mar. A Bíblia diz que todos foram salvos em pedaços de madeira, segurando aqui e ali. Quem sabia nadar foi nadando, e todos se juntaram numa ilha chamada Malta. A seguir do capítulo você vai entender isso, tá? Eu não vou ficar contando aqui a história para vocês. Tá lá, vou seguir o meu roteiro, só dando uma demonstração para vocês da situação. A situação era difícil, não somente para o apóstolo Paulo, é que teve um momento que ele teve medo também. Ele tinha necessidade de se apresentar a César Augusto. Todos estavam com medo, inclusive Paulo. A morte era certa até certo ponto, quando Paulo tranquiliza todos, dizendo: varões, tende bom ânimo, porque creio em
história você pode conferir. Deus enviou um anjo para falar com Paulo que não morreria nenhuma pessoa. Então Paulo estava contrito, um homem de oração, um homem que falava com Deus, um homem que andava com Deus, um homem que era temente a Deus, era um pregador do Evangelho, defensor do Cristo Redentor, o nosso Salvador, o Filho de Deus. Então era um homem que orava, servia o Deus Todo-Poderoso. Ele disse que Deus a quem ele servia enviou o seu anjo para falar a ele que ninguém morreria, verso 24. O desânimo era um grande inimigo, meus irmãos, para aquelas pessoas que estavam naquele navio, porque estavam esperando a morte. Então todos estavam desanimados, não queriam mais remar, não queriam mais lutar contra as ondas, contra o vento, contra as tempestades que havia caído sobre eles. Meus amados irmãos, é necessário pensar nessa questão do desânimo. O desânimo é um grande inimigo que nós enfrentamos hoje também. Muitos crentes estão abatidos, desanimados, quase parando no meio do caminho. Estão tão desanimados e abatidos, há muitos enfrentando tempestades em suas vidas, suas famílias, problema com seus filhos, problema de relacionamento, marido e mulher, problema de enfermidade na família, às vezes enfermidade incurável. São tempestades, são lutas, aflições que nós, como povo de Deus, também enfrentamos. Não é somente as pessoas incrédulas que enfrentam isso, nós os crentes enfrentamos. Mas como povo de Deus, irmãos, nós não podemos nos deixar abater pela circunstância da vida, pelas situações que vêm sobre nós. Nós devemos estar sempre com o nosso ânimo pronto, diz a palavra de Deus. Portanto, o desânimo, quando vem, ele tenta nos afastar da comunhão entre nós, tenta nos afastar desta comunidade de irmãos em Cristo. E esse desânimo vem e abate o crente, ele começa a ficar em casa, não tem mais vontade de ir para as atividades da igreja, ele perde esse ânimo, ele perde essa coragem, ele precisa ser motivado novamente, precisa ser encorajado novamente, através daqueles que estão de pé, para ajudar, porque não venha cair de vez e tomar rumo diferente, que não seja aquele que Deus tem para a sua vida. Então ele se afasta de todas as atividades da igreja. Nos leva também a uma frieza espiritual, nos leva ao desânimo de orar, de lermos a palavra, de evangelizarmos as pessoas não crentes, ao desânimo de conversarmos em família, o desânimo de compartilhar em família. Paulo então nos ensina que quando a tempestade vem sobre nós, nós devemos fazer uma coisa, devemos olhar para Deus, não olhar a circunstância que estamos enfrentando, não ficar lamuriando a situação, não ficar reclamando: por que eu estou enfrentando isso agora? Por que tem que ser eu? Por que outra vez? De novo? Não é assim que às vezes acontece, a gente enfrenta uma luta, ela vai embora, depois vem uma outra parecida, igual às vezes, e às vezes mais pesada do que a anterior. Mas assim como Deus nos ajudou a vencer a anterior, e nos dá vitória na segunda, se vier a terceira também, porque nós não podemos perder o nosso ânimo, a nossa disposição de lutar. Nós não podemos parar de lutar. Paulo estava reanimando aquelas pessoas que não parassem de lutar pela vida. Eu não posso cruzar os meus braços. Então, quando a frieza espiritual aparece, meus irmãos, eu fico abatido. Paulo então nos chama a atenção. Devemos olhar para Deus, não para as circunstâncias. Deus é muito maior, meus amados irmãos, que qualquer tempestade que você, meu querido, venha enfrentar ou esteja enfrentando agora. Nas lutas, nas aflições, devemos ter coragem e também
encorajar os outros que estão nadando ou estão navegando nas lutas, nas dificuldades, do desemprego, da enfermidade, do problema no casamento, como temos problema nos relacionamentos marido e mulher. O verso 20, meus irmãos, diz assim: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma tão pequena tempestade, não pequena tempestade, fugimos toda a esperança de nos salvarmos. Era o desespero, era o fim. Ninguém vai se salvar. Essa era a música que cantavam lá: vamos morrer, todos vamos morrer, vamos morrer. Paulo, que nós vamos morrer? E Paulo olha para Deus. Deus, olha para nós aqui, Senhor, nós estamos no desespero. As pessoas estão com medo porque todas morrerão se continuarmos dessa forma. Há o desespero, há a desesperança nos corações. Então Deus disse: qual a causa? Ninguém vai morrer. Somente Davi será perdido totalmente. Meus amados, quando a esperança se dissipa, o que devemos fazer? De acordo com o verso 20. Temos que fazer como fez o apóstolo Paulo: nos posicionamos como agentes da vida, não da morte. Se Paulo também estivesse entregue ao desânimo, à falta de fé, Deus nos abandonou, nós estamos abandonados por aqui, Deus não está olhando para nós, Deus não está ouvindo o nosso clamor, Deus não está nem aí conosco. Se tivesse tido esse comportamento, meus amados irmãos, a coisa tinha ficado feia. Mas Paulo se posicionou contrário a essa atitude do grupo. Ele então tomou a frente. Vocês não veem todo esse capítulo lá atrás, lá no início da navegação, Paulo falou que não devia sair de tal porto onde ele estava. Mas o capitão do navio não deu ouvido ao que Paulo estava falando. Agora, meus amados, no desespero, Paulo relembra: olha, eu avisei lá no começo. Mas Paulo não lança isso de uma forma terrível ao comandante do navio, nem tampouco o capitão que estava cuidando dos preços. Paulo não lançou em rosto deles, dizendo que bem veio para vocês, bem que eu avisei. Ele falou dessa maneira. A nossa primeira atitude, às vezes, é dizer isso: perfeito, eu te avisei. Você já fez isso com alguém? Você avisou? Não bate com você. O cara vai quebrar a cara, aí volta, aí você diz para ele: perfeito, eu te avisei. Não pode ver isso, eu já falei isso algumas vezes no passado. Perfeito. Não posso falar. Paulo não falou. É fácil pensar em quem está caído, irmãos. É fácil culpar quem caiu. Paulo, diante da iminência de morte de todos, ele disse: tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente na vida. Verso 22. Meu querido irmão, abandone o medo, tenha coragem, busque em Deus a resposta, porque Ele tem resposta para você. Creia na providência divina. O medo é inimigo da fé, e então tenha fé no poder de Deus. Os versos 23 a 26 nos convida a abrir os nossos olhos, olharmos para a intervenção de Deus. Na hora de nossas dúvidas, precisamos lançar as nossas âncoras do navio de nossa vida, da embarcação de nossa vida. Qual é a primeira âncora que você precisa lançar? Vamos ver se vamos lançar. Qual a primeira âncora que você tem que lançar no momento da tempestade que vier sobre sua vida? Fé.
devemos lançar a âncora de nossa fé. A segunda é a nossa esperança. Veja, o pessoal estava sem esperança, pode não, calma aí, ninguém vai morrer. A esperança voltou, porque o Deus aqui, eu sempre dizendo essa noite, Ele falou, e será da maneira como Ele falou comigo na noite passada. Então é acender a esperança, não perder a esperança. A terceira coisa, deixa eu te mostrar, qual a terceira coisa? Oração. A terceira âncora deve ser a nossa oração. A quarta âncora deve ser o quê? A certeza que Deus nos salvará. A certeza que nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Você não está sozinho, você não está abandonado. Lembra de Elias? Reclamou: todos os profetas foram mortos, só eu fiquei. Disse: para com isso, rapaz. Tem uns 10 anos lá que não se curvaram também. Levanta seu ânimo, combata contra as hostes infernais de Jezabel, e foi o que ele fez. Então a quarta coisa, meus irmãos, é ter certeza, confiança da salvação, da vitória que Deus vai nos dar. A tempestade é como uma encruzilhada. Uns tomam o caminho certo e outros seguem o caminho da morte. Eu falei em termos de salvação. Uns tomam o caminho da salvação em Cristo, o outro toma o caminho da rejeição, que é o caminho da morte, da separação eterna de Deus. Não é assim que acontece? Agora, lembram que as pessoas perguntaram para o Senhor Jesus: são muitos que serão salvos, Senhor? Lembra dessa pergunta que fizeram para Jesus? Lembra o que Jesus respondeu? Porfiai, disputai a entrada da porta, tem que entrar na porta primeiro, porque a porta é tão apertadinha, passa uma pessoa por vez, o caminho também é estreito. Pode caminhar uma pessoa, é caminho. Pois nós podemos fazer, sabe o que é caminho, não é estrada. Um caminho, irmãos, os caminhos só passam você, tá? Se encontrar outra pessoa lá, ela vai dar mal. O caminho do céu é assim, apertado. Jesus falou: poucos os que passam por este caminho e entram por esta porta. Mas espaçoso é o caminho, a porta que conduz o homem à perfeição. O que ele falou? Muitos caminham e entram por esta porta do inferno. Jesus não falou quantos vão para o céu, nem quantos irão para o inferno. Ele disse: poucos entrarão no reino do céu. Até porque ele disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Daí você tem que tomar cuidado. Você diz: Senhor, Senhor, você vai entrar no céu? Certeza, certeza. Meus queridos irmãos, depois que Paulo e seus companheiros chegam àquela ilha de Malta, foram bem recebidos e ajudaram os gravetos ali, porque era uma noite chuvosa e fria, para aquecer um pouco, e Paulo foi um que foi buscar gravetos. E quando ele traz aquele graveto, vem pendurado uma bicha não é uma cobra, uma víbora, é uma cobra venenosa. E quando os moradores daquela vida viram aquilo na mão dele, era pendurada na mão dele lá, ele chegou no fogo, sacudiu a bichona no fogo, né? E ele disse: esse camarada é homicida, esse cara é pecador, esse cara vai morrer, porque essa vida quando pica alguém, ninguém escapa. Aí que ele se engana, né? E eu quero concluir essa parte dizendo que nós precisamos aquecer a nossa fé, não diante de uma fogueira de gravetos,
mas sim no fogo do poder do Espírito Santo. É isso que a igreja está precisando. Meus amados, para terminar, nas tempestades da vida precisamos ser fortalecidos em Deus. Verso 2 do capítulo 28. Não fique abatido, meu irmão. Deus pode levantar pessoas, até mesmo desconhecidas, para ajudar você. Até não crentes, pessoas incrédulas, para ajudar você. Você é servo, uma serva de Deus. Você serve um Deus vivo e poderoso. Deus protege você de todo mal. Atos 28:6. Todos esperavam que Paulo viesse a morrer por causa da picada da víbora, mas ele não morreu. Ele não morreu. Quando você cuida do seu caráter, Deus cuida de sua reputação, meu irmão. Quando você anda de uma forma irrepreensível, você anda de cabeça erguida, sabendo que seu passado pecaminoso já foi pregado na cruz por Jesus Cristo. Quando você aceitou Jesus como Salvador, seus pecados foram perdoados, você foi lavado através do sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você morreu para o mundo, então você agora não pode andar mais pecando por aí, porque você nasceu de novo. Tem que tomar cuidado, andar uma vida pura, bela, diante do Senhor. É isso que nós estamos precisando como povo de Deus, ter uma vida mais consagrada a Deus, mais dedicada ao Senhor. E aí então as pessoas vão mudar o pensamento a seu respeito, porque elas terão o seu testemunho verdadeiro. Você já ouviu falar de Santo Agostinho, teólogo muito famoso, né? Agostinho, antes de se converter, era um pecador daquele, praticava tudo que o diabo mandava fazer. Ele tinha várias amantes. Mas um dia ele teve encontro com Jesus Cristo e a vida dele mudou. E um dia ele andando pela rua, viu uma mulher e conheceu o Agostinho. E ela começou a gritar: Agostinho, Agostinho. Era uma ex-amante dele. E quando ele viu que era ex-amante dele, o que ele fez? Ele começou a correr. E ela correndo atrás dele, chamando pelo nome. Aí ele parou, virou para ele e disse: eu morri quando aceitei Jesus como Salvador. Morri para o pecado, para a vida de pecado. E agora sou do Senhor Jesus. Esse tipo de coragem que nós temos que ter como crentes, irmãos. Ele disse: eu morri, nasci de novo, sou uma nova criatura. As pessoas vão ter que mudar o parecer a seu respeito, você tomar uma posição dessa. Você nasceu de novo quando aceitou Jesus Cristo como seu eterno Salvador. É essa certeza que você precisa ter em seu coração. Meu amado irmão, quando você vê as coisas fugindo do seu controle e sua vida à deriva como o navio onde estava Paulo, saiba que a mão de Deus está conduzindo o barco de sua vida. Sabe de uma coisa? Um milagre de Deus está a caminho na sua direção. Então, o que você tem que fazer? Entregar sua vida totalmente nas mãos do Senhor e deixe que